Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Seja bem-vindo mais uma vez ao canal Jesus é o Caminho. Este é o nosso quadro Liturgia da Palavra Dominical, onde cada domingo nós refletimos sobre a liturgia da palavra proposta pela Igreja. Estamos aí no 23º domingo do tempo comum no ano A. E hoje teremos por norte, como tema para a nossa reflexão, a correção fraterna, sinal de amor. Gostaria de iniciar pela primeira leitura de hoje, que é extraída do livro do profeta Ezequiel, capítulo 33, versículo do 7 ao 9. Assim diz o Senhor: quanto a ti, filho do homem, eu te estabeleci como vigia para a casa de Israel. Logo que ouvires alguma palavra de minha boca, tu os deves advertir em meu nome. O Senhor diz: se eu disser ao ímpio que ele vai morrer, e tu não lhes falares, advertindo-o a respeito da sua conduta, o ímpio vai morrer por própria culpa, mas eu te pedirei contas da sua morte. Então o Senhor está dizendo: olha, Ezequiel, se tem alguém no meio do meu povo que está vivendo em pecado, e eu digo que ele vai morrer, e tu não advertir, aquele homem, ele morrerá em pecado, mas eu pedirei conta da alma dele a ti, porque tu és guarda sobre ele, tu és guardião sobre ele. Mas se tu advertires o ímpio a respeito de sua conduta, a respeito do pecado que ele está vivendo, o Senhor diz, para que se arrependa, e ele não se arrepender, o ímpio morrerá por própria culpa, porém tu salvarás tua vida. Então o Senhor está dizendo a Ezequiel: tu estás hoje estabelecido como aquele que vai vigiar sobre os teus irmãos. Se tu veres alguém pecar, vai corrigi-lo, para que ele não morra em pecado. O Evangelho de hoje propõe algo bem semelhante ao que o Senhor havia proposto, ou melhor, havia dado ao profeta Ezequiel. Jesus ainda usa de uma estratégia mais, podemos dizer assim, mais eficaz. Naquele tempo, o Evangelho de hoje, Mateus 18, do 15 ao 20. Naquele tempo, Jesus disse aos seus discípulos: se o teu irmão pecar contra ti, vai corrigi-lo, mas em particular, a sós com ele. Então Jesus está dizendo: olha, se o teu irmão pecou contra você, não vai gritar por aí que ele fez algo contra a tua pessoa. Vai corrigi-lo em particular. Se ele te ouvir, tu ganhastes o teu irmão. Jesus está dizendo: se ele te ouvir, tu ganhastes o teu irmão. Se ele não te ouvir, toma contigo mais uma ou duas pessoas, para que toda a questão seja decidida sobre a palavra de 2 ou 3 testemunhas. Se ele não vos ouvir, dizei-o à igreja. Se nem mesmo a igreja ele ouvir, seja tratado como se fosse um pagão ou um pecador público. Então Jesus está dizendo: primeiro é necessário ir a sós, conversar com a pessoa, dizer para ela que a conduta dela está errada, dizer para ela que ela está em pecado, dizer para ela que a vida que ela está levando a está conduzindo à morte. Se ela não te escuta, chama 2 irmãos e vai até ela. Quem sabe ela te escutará. E Jesus diz: se ela ainda não te escutar, leva o caso à igreja. A igreja, não é a vizinha fofoqueira, é a igreja. E Jesus diz ainda: e se mesmo a igreja ele não ouvir, seja tratado como se fosse um pagão ou
um pecador público. Meus amados irmãos, foi aquilo que o apóstolo Paulo fez na primeira carta aos Coríntios, a respeito de um jovem que estava cometendo um pecado terrível, né? Onde aquele jovem havia se envolvido com a mulher do seu pai, né? Com a mulher do pai, ou seja, tinha se envolvido com alguém da própria família. E o apóstolo diz, olha, é inadmissível essa conduta dentro da igreja, que ele seja entregue a Satanás. E Paulo diz para que a sua carne seja castigada, mas que a sua alma não se perca. O apóstolo Paulo e a igreja coloca isso de maneira bem intencional para nós na segunda leitura de hoje. Quais são os pecados que nós devemos corrigir no irmão ou estarmos abertos para que o irmão venha nos corrigir? Porque muitas vezes nós podemos ler os textos de hoje e olharmos pela ótica de que nós somos estabelecidos e fomos estabelecidos como Ezequiel na primeira leitura de hoje, como guardião sobre os irmãos, sobre a igreja. Quando na verdade existem duas perspectivas de leitura para os textos de hoje. A primeira é ser um agente que vai corrigir o irmão que está errando, na fraternidade, no amor, de maneira subjugado, podemos assim dizer, pelo amor e pela alma daquele irmão. E a outra perspectiva é olharmos também como se em algum momento nós poderemos ser alcançado pelo irmão para ele nos corrigir. Porque nós não podemos pensar que só iremos corrigir, mas nós devemos estar abertos à correção também. E quais são os pecados que nós devemos estar abertos à correção? A igreja coloca de maneira muito sábia na segunda leitura de hoje, dizendo, por meio do apóstolo Paulo, carta aos Romanos, capítulo 13, versículo 8 ao 10. Irmãos, não fiqueis devendo nada a ninguém, a não ser o amor mútuo, pois quem ama o próximo está cumprindo a lei. Então, ele está dizendo que nós devemos amar mutuamente uns aos outros. E ele diz, quem ama cumpre a lei, né? Quem ama o próximo cumpre a lei. A lei que lei? A lei da segunda tábua. A lei dos mandamentos que são direcionados ao próximo. Versículo 9. De fato, os mandamentos: não cometerás adultério, não matarás, não roubarás, não cobiçarás, e qualquer outro mandamento se resume neste: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. O amor não faz nenhum mal contra o próximo. Portanto, o amor é o cumprimento perfeito da lei. Por isso, correção fraterna, sinal de amor. Quem ama de fato, de verdade, corrige a pessoa amada. E quem ama também se deixa corrigir pela pessoa amada. É isso que a igreja nos propõe hoje. Eu queria poder dizer para você, talvez você esteja precisando de correção. Talvez você esteja precisando que alguém te corrija. Talvez você esteja precisando ser corrigido pela igreja e você não deixa. Veja o que o Evangelho diz: em verdade vos digo, tudo o que ligares na terra será ligado no céu, e tudo o que desligares na terra será desligado no céu. De novo eu vos digo, se dois de vós estiverem de acordo na terra sobre qualquer coisa que quiserem pedir, isso lhes será concedido por meu Pai que está nos céus. Pois onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu estou aí no meio dele. Então, o que Jesus está querendo dizer com isso, né? Onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, aí eu estou com ele, logo após o ensinamento, a doutrina da correção fraterna. Porque Jesus quer dizer que
Se for correção fraterna, se for correção de amor, se for correção em nome de Jesus, Ele se fará presente. Mas se for escândalo, fofoca, o Senhor estará completamente ausente. Então nós precisamos distinguir. Para que a correção fraterna aconteça, ela só pode acontecer se 2 ou 3 estiverem reunidos em nome de Jesus. E onde isso é mais possível? Dentro da igreja. Então, meus amados irmãos, não façamos aquilo que o apóstolo Paulo chamou a atenção da igreja de Corinto para que não fizesse. Porque o apóstolo Paulo disse: olha, vocês, coríntios, vocês estão levando as questões da igreja para os tribunais gentios. Então a igreja nos adverte hoje: se você deseja, se você quer, se você pensa em corrigir o seu irmão, faça isso com amor e dentro da igreja. Faça isso de maneira seguindo os ensinamentos de Jesus, porque se for na fraternidade, aonde estiver 2 ou 3 reunidos, o Senhor estará no meio dele. Portanto, meus amados irmãos, peçamos a Jesus a graça de sermos, se possível, corrigidos fraternalmente. E se for o caso, primeiro estejais pronto a ouvir e não a falar. A palavra de Deus nos diz: primeiro estejamos prontos a ser corrigido. E só se houver de fato necessidade, estejamos prontos também para corrigir. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Dá uma curtida no vídeo, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, compartilha com teus irmãos a reflexão desse 23º domingo do tempo comum, e que o Senhor nos ajude a estarmos abertos à correção e principalmente a estarmos prontos a corrigir sem hipocrisia e sem demagogia, mas na fraternidade que o Senhor nos ensinou. Amém.